Oi, pessoal. Bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje o foco é Gênesis, capítulo 17. É um texto-chave, um ponto de virada na história de Abrão, que, aliás, vai ganhar um nome novo aqui. E olha, é um capítulo fundamental, né? Marca uma intensificação bem clara na relação de Deus com ele. Um momento teologicamente muito denso. E para a gente entender melhor, vamos usar como base as notas e comentários de duas bíblias de estudo muito boas, a Holman e a NAA, a Nova Almeida Atualizada. São duas perspectivas que ajudam a gente a aprofundar. Isso, a ideia é, assim, desvendar mesmo os pontos cruciais, né? Como Deus se revela a Abrão, a reafirmação da aliança deles, as mudanças de nome que são super significativas e a introdução daquele sinal físico, né? A circuncisão. Bora lá então? Vamos mergulhar nesse capítulo tão rico. O contexto aqui é chave, certo? Já tinha passado um bom tempo, 13 anos desde que Ismael nasceu. Correto. Abrão já estava com 99 anos. E Gênesis 17 meio que quebram um silêncio divino na história, né? Porque fazia mais de uma década. Essa espera toda cria uma tensão, uma expectativa, o que torna essa revelação agora ainda mais uau. E começa de um jeito impactante. Deus aparece para Abrão e se apresenta com um nome bem específico. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai em hebraico. Que cartão de visitas, hein? Há uma apresentação com muito propósito, com certeza. Tanto a Holman quanto a Anaê concordam nisso. O nome El Shaddai aqui, ele ressalta o poder absoluto de Deus, sabe? A capacidade dele de cumprir promessas que parecem humanamente impossíveis. Pensa bem, prometer um filho para um homem de 99, casado com uma mulher de 90. El Shaddai é tipo a garantia divina. Olha, para mim isso aqui não é problema. Entendi, o nome já estabelece a autoridade e a capacidade de Deus para fazer o que ele vai prometer em seguida. E logo depois vem uma ordem. Anda na minha presença e sê perfeito. Essa palavra perfeito soa um pouco pesada, né? Como é que as bíblias de estudo ajudam a gente com isso? Esse é um ponto ótimo. A nota da Holman sobre esse versículo 1, por exemplo, ajuda bastante. O termo hebraico aqui, tamim, não quer dizer perfeição sem pecado, tipo ser impecável, algo que ninguém alcança, né? A ideia é mais de integridade, sabe? Inteireza, lealdade total à aliança. É um chamado para viver de forma reta, obediente, sempre consciente de que se está na presença de Deus. Pensa mais em fidelidade no relacionamento, uma devoção sem divisão. Ok, então é mais sobre a qualidade da relação, a direção do coração, do que uma performance sem falhas. Entendi. E aí, na sequência, Deus reafirma a aliança. Como é essa reafirmação? O que ela tem de especial? Bom, a essência da aliança que já tinha sido feita antes é reforçada e até ampliada ali nos versículos 2 e depois do 4 ao 6. Deus repete a promessa de fazer de Abrão pai de muitas nações, de multiplicar a descendência dele de um jeito extraordinário. A NA, na nota do versículo 2, observa que nesse momento a aliança ganha uma clareza ainda maior, sabe? Com um foco bem forte na descendência e na ideia de que essa relação é perpétua. Deus está sinalizando que o plano continua firme e está entrando numa nova fase bem decisiva. E essa nova fase inclui uma das partes mais famosas dessa história toda. A mudança de nomes. Abrão, que a gente entende como pai exaltado ou algo assim, passa a ser Abraão, pai de uma multidão. Isso é muito mais que um apelido novo, né? Com certeza absoluta. No pensamento antigo ali do Oriente Próximo, o nome estava ligado à identidade, ao destino da pessoa. Mudar o nome de alguém era um ato de autoridade que redefinia quem a pessoa era. As fontes, como a Holman e a Ná, no versículo 5, explicam bem isso. Quando Deus renomeia Abrão para Abraão, ele está basicamente gravando a promessa na identidade do patriarca. O nome vira uma proclamação viva do plano de Deus para ele, ser pai de muitas nações. O nome vira um lembrete constante, quase uma profecia que anda.
E a transformação não para nele, né? A esposa dele, Sarai, também tem um nome mudado. Isso mesmo. Sarai vira Sara. As notas, tanto da Roman quanto da Na, lá no versículo 15, indicam que os dois nomes, Sarai e Sara, provavelmente vêm da mesma raiz que significa princesa. Mas a mudança para Sara parece indicar uma elevação de status e, mais importante ainda, confirma o papel dela, que é indispensável para a promessa se cumprir. Princesa. Interessante. Isso sugere o quê? Um papel de destaque? Talvez ligado a reis, a linhagens nobres? Qual é a implicação que as fontes apontam? Exatamente essa linha. O mais interessante é que Deus não só muda o nome dela, ele conecta isso direto a uma promessa específica lá no versículo 16. Ela vai ser abençoada, vai dar um filho a Abrão e, mais ainda, será mãe de nações, reis de povos procederão dela. A NA traz essa tradução clara. Isso eleva a Sara de um jeito tremendo. Ela não é só a esposa do patriarca, ela é designada como matriarca de linhagens reais. A mudança de nome a coloca como figura central e ativa na promessa divina, não uma mera espectadora. Os dois, Abrão e Sara, têm suas identidades redefinidas por causa do plano maior de Deus. Essa conexão entre nome, identidade e promessa é realmente muito forte. E essa redefinição não foi o único marcador que Deus estabeleceu ali, né? Ele também instituiu algo visível, físico, para selar essa relação, a circuncisão. Vamos dar uma olhada nisso. Sim, a circuncisão aparece em Gênesis 17, versículos 10 e 11, como o sinal da aliança entre Deus e a descendência de Abraão. E a ordem era bem específica e até inclusiva para a época. Todo homem da casa de Abraão devia ser circuncidado. Isso incluía os filhos biológicos, claro, mas também, como a nota da Roman, nos versículos 12 e 13 ressalta, os servos nascidos na casa e até os comprados de estrangeiros. Ou seja, pertencer à comunidade da aliança marcada por esse sinal não era só por sangue, mas por fazer parte da casa de Abraão. Então era um sinal que definia claramente quem estava dentro dessa comunidade, desse pacto. E tinha um tempo certo para fazer isso. Tinha alguma consequência para quem não fizesse? Tinha sim. A instrução era para fazer no 8º dia de vida do menino, no versículo 12. E não fazer isso tinha um peso grande. O versículo 14 diz: o incircunciso será eliminado do seu povo, quebrou a minha aliança. As duas Bíblias de estudo, Roman e NAA, no versículo 14, destacam a seriedade disso. Não era uma sugestão, sabe? Ser eliminado é uma expressão forte. Podia significar desde ser expulso da comunidade e perder os direitos, até algo mais definitivo. Eu vi uma nota interessante na NAA sobre o versículo 10, que levanta uma possibilidade. Talvez a circuncisão em si não fosse algo totalmente novo ali na região. Outros povos talvez fizessem algo parecido. Então, o ponto principal seria o novo significado que Deus deu a essa prática. Logicamente, é bem possível que outras culturas tivessem rituais parecidos por motivos diferentes, sociais, de higiene, sei lá. Mas o que torna a circuncisão que Deus institui aqui única é o sentido que ele dá a ela. Como as fontes mostram, a Roma, no 17:11, e a Naá também, ela se torna um sinal perpétuo, visível, da relação única entre Deus e o povo de Abraão. É uma marca física de que eles pertencem a Deus e foram separados para os propósitos dele. A intenção divina é que transforma a prática. Entendi. O significado teológico é que define a coisa toda, mais do que a prática em si. E depois dessa reestruturação toda, aliança, nomes, sinal físico, vem a promessa que talvez seja mais chocante. Deus diz que Sara, aos 90 anos, vai ter um filho. É o clímax da revelação aqui no capítulo, né? Lá no versículo 16, fica bem claro que a bênção sobre Sara vai resultar no nascimento de um filho gerado por ela e por Abraão. E a reação de Abraão é tão humana. O texto diz que ele se prostrou, mas riu por dentro. Versículo 17. Ele pensou na idade dele, 100 anos, e na de Sara, 90. Como é que as fontes nos ajudam a entender esse riso? Foi tipo descrença pura? Zombaria? É um momento que mostra bem
a tensão entre a reverência a Deus e a realidade humana batendo forte. Ele se prostra, que é um ato de adoração, né? Mas aí vem o riso. A Roman destaca isso no 17:17. A nota da NAA, no mesmo versículo, sugere que pode ser uma mistura de coisas. A incredulidade diante do que era biologicamente impossível, mas talvez também, quem sabe, um assombro, uma alegria tão grande, tão inesperada que escapa em forma de riso. Uma estupefação mesmo, sabe? Diante da grandeza e da improbabilidade da promessa. Não precisa ser escárnio. Talvez nossa, isso é bom demais e inacreditável demais para ser verdade. E o interessante é que Deus não parece dar uma bronca muito severa por causa desse riso. Pelo contrário, né? Ele confirma a promessa e o riso acaba ficando no nome do filho. O nome Isaac, Yitzhak, em hebraico, vem justamente da raiz que significa rir. É como se Deus dissesse, você riu, pois o cumprimento da minha promessa vai trazer riso de alegria e o nome do seu filho vai ser um memorial dessa nossa conversa aqui. E Deus ainda faz questão de dizer que a aliança perpétua vai ser estabelecida com Isaac e com a descendência dele. A Roman e Aná reforçam isso nos versículos 19 e 21. A linhagem principal da promessa está definida ali. Isso, claro, levanta a questão sobre Ismael, né? O filho que Abraão já tinha com Agar. Abraão até tenta interceder por ele, não é? Tomara que Ismael viva sobre a tua bênção. Está lá no versículo 18. Parece um pedido de um pai preocupado com o filho que ele já tinha. Sim, é um apelo super compreensível. Ismael era o filho dele, criado por 13 anos, provavelmente visto até aquele momento como o herdeiro natural. E a resposta de Deus nos versículos 20 e 21 ensina muito sobre como ele lida com essa preocupação paternal. Deus primeiro diz que ouviu a oração para Ismael e promete abençoá-lo muito. Farei dele um povo fecundo e o multiplicarei muitíssimo. Ele será pai de 12 príncipes e eu farei dele uma grande nação. É a NA no versículo 20, as notas tanto da Roman quanto da NA confirmam, Ismael vai receber bênçãos próprias, vai ter uma descendência grande e importante, existe um plano e um cuidado de Deus para ele também. Mas, mesmo com essa bênção toda para Ismael, a aliança principal, aquela com as implicações de redenção mais amplas, não passaria por ele. Fica uma distinção bem clara. Correto? Deus é muito explícito no versículo 21. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaac. A NA traz assim. Quer dizer, existe bênção para Ismael. Ele não é esquecido por Deus, de jeito nenhum. Só que a aliança específica, a linhagem pela qual as promessas messiânicas iriam se cumprir, seria através de Isaac, o filho do milagre. A Roman, na nota do 17:21, também deixa essa distinção bem marcada. E o que talvez seja o mais impressionante nesse capítulo todo é a resposta final de Abraão. Depois de ouvir tudo isso, a aliança reafirmada, os nomes novos, a promessa quase absurda de Isaac e a ordem da circuncisão, o que ele faz? A reação dele é um exemplo incrível de fé colocada em prática. O texto faz questão de marcar o tempo. Naquele mesmo dia, versículos 23 e 26, sem enrolar, sem pensar duas vezes, Abraão junta Ismael, todos os homens da casa dele, os nascidos ali, os comprados, e cumpre a ordem da circuncisão. Inclusive nele mesmo, aos 99 anos de idade. Isso está bem descrito nos versículos 23 a 27, e as Bíblias de estudo confirmam essa ação imediata. Uau! Zero procrastinação. Obediência na hora para um comando que era, vamos combinar, doloroso, invasivo, ainda mais naquela idade. Que baita demonstração de confiança. Essa prontidão é fundamental. Mostra que, apesar daquele momento de riso interno fosse de dúvida ou de espanto, a palavra final de Deus foi aceita e gerou uma resposta concreta e imediata. A nota da Roman, no versículo 27, até sugere que essa obediência radical o validou ainda mais como o pai da fé, o ancestral do povo da aliança. A fé dele não foi só acreditar na promessa futura, mas obedecer ao comando presente, mesmo sendo difícil pra caramba. Então, fazendo um balanço de Gênesis 17, o que a gente tem é um capítulo de redefinição profunda.
Nomes são mudados para refletir destinos novos ligados às promessas de Deus. A aliança é confirmada com detalhes mais claros por um Deus que se mostra como todo-poderoso. E essa aliança ganha um sinal físico, a circuncisão, que marca a identidade e o pertencimento do povo de Deus. E tudo isso culmina com a promessa de Isaac, o filho do riso que surge contra toda a lógica humana, direcionando o futuro da linhagem escolhida por Deus. A gente viu Deus se revelando como El Shaddai, capaz de fazer o impossível, e a gente viu a resposta de Abraão. Complexa, humana na dúvida inicial, mas decisiva na obediência final. Sim, essa interação aqui meio que estabelece um modelo, né? A fidelidade de Deus em prometer e cumprir e o chamado à fé e à obediência do seu povo, mesmo quando a gente se depara com o que não entende direito. É, sem dúvida, um texto fundamental. E para quem acompanha a gente, fica talvez uma provocação para continuar pensando. Este capítulo ancora muito a ideia de pertencer à aliança em algo bem concreto. Na descendência física de Abraão através de Isaac e num sinal no corpo, a circuncisão. É uma ligação com o físico muito forte. De fato, esse aspecto físico é muito presente, não dá para negar. A questão que surge é, como essa ideia de pertencimento tão ligada ao corpo e à linhagem nessa fase inicial conversa ou se expande, ou talvez até se transforma ao longo da própria história bíblica e nas tradições de fé que vêm dela. Especialmente quando a gente pensa numa abertura mais universal dessa mesma aliança. Como o físico e o espiritual se relacionam nesse desenrolar? É uma excelente pergunta para continuar explorando essa dinâmica entre o particular e o universal, entre o sinal físico e a realidade espiritual para a qual ele aponta, é um fio condutor super importante que vai se desdobrando de muitas maneiras a partir daqui. Gênesis 17 lança as bases, né? Mas a história dessa aliança está longe de acabar ali. Com certeza, um ótimo ponto para a gente refletir mais para frente.